could feel, I guess you want it really easily. For new girls, it only been a couple weeks. Remember when you said that you wanted to give me the world? Good for you, I guess you wanted working by myself. I guess a therapist I found for you, and I really helped. Now you could be a better man for your brand new girl. Woo! Good for you, you happy, help me, not me. If you're not a cat to eyes, good for you, Dowie, baby. Tonight into that, just kept tonight crying over that bedroom, and I really don't care. I just good for you. Woo! Got to it, girl. Mama, come on, with a video on. It's Friday night, when I go to bed, I can feel my head. I don't really know the song. Woo! Let's go. Tonight, get to gangsta, I got all you need. I ain't got cash, I want you, baby. Woo! Let's go. Come tonight, I can cheat cash. Woo! It's a fun tonight. I don't need no money. Talk inside the POC. Woo! So guys, what's up? It's me again, Debbie. I'm in here for helping you in anything you need. So is this. Good morning, good night, good afternoon, good evening, no matter what time you watch this. Hi! Come with me. Today we're talking about verbos regulares e irregulares. Então, é isso. Hoje vamos falar sobre verbos regulares e irregulares, ok? Muita gente tem muita dificuldade, mas eu resumi uma coisa bem fácil para você grudar na sua cabeça igual chiclete. Então, vamos lá. Lê comigo. Verbo regular não sofre tanta mudança no verbo, mesmo que o verbo esteja em diferentes formas. Ou seja, o que quer dizer verbos regular? O verbo regular, ele sofre uma mudança, mas ele não sofre uma mudança tão gigantesca que você não consiga entender qual é o verbo. Aqui a gente tem o verbo work, que é o verbo trabalhar, não é isso? Então, se eu coloco o ed no passado simples, ele vai ficar working. Mas se eu tirar o ed, eu olhar assim, isso é work, isso é trabalhar. Eu consigo entender que ainda é trabalhar, que é o mesmo verbo. E working é trabalhando com ing. Eu olho assim, se eu olhar, eu vou saber ainda que é work. Então ele sofre uma alteração, mas ele não sofre uma alteração gigantesca que você não consiga entender qual é o verbo, tá certo? Então, verbos regulares não sofrem tanta mudança no verbo, mesmo que o verbo esteja em diferentes formas. Então, pode ser que ele esteja no passado, no presente, você ainda vai saber que é o verbo que você sabe, que é o verbo trabalhar. Você ainda consegue entender que é o verbo trabalhar, mesmo com essa modificação. Agora, vamos para os verbos irregulares, que é o que a gente não consegue definir. Como é que a gente estuda os verbos irregulares, Débora? Decoreba. Isso aí, você vai lá pegar a listinha lá enorme e vai ter que aprender todos os verbos, tá? Porque é necessário, ele sofre uma mudança radical e você fica sem saber qual é o verbo. Por que isso? Eu não estou entendendo que verbo é esse. O que é isso? Então, ele muda totalmente sua estrutura. Então, agora vamos ver os verbos irregulares, tá bom? Voltando. Regulares, que é esse que a gente está fazendo agora. Ele sofre uma mudança, mas não é uma mudança grande que você não consiga entender. Você consegue entender igual o exemplo que está aqui. Eu tenho work, que é trabalhar. Se eu colocar o ed, eu ainda sei que é trabalhar. Se eu tenho working com ing, presente contínuo, eu sei que é trabalhar olhando assim, porque eu sei que ainda é trabalhar. Porque o verbo está parecido, só está modificando o final, tá certo? Agora vamos para os verbos irregulares. Let's go! So guys, we talking about verbos irregulares now, ok? Vamos falar sobre os verbos irregulares agora. Vamos ler comigo. Read together. Sofre uma mudança radical. Muda totalmente a sua forma, ou seja, o verbo irregular, ele vai mudar a sua forma. Eu peguei um verbo bem facinho aqui para vocês verem. Vamos lá.
Speak é falar. I speaking now. Eu estou falando agora. Então, speak é falar. Speak é falar. Speaking, falando com ing, presente contínuo, não é isso? Mas quando eu chego aqui no passado, acontece isso aqui. Spoken. Oh my gosh. What is this? O que é isso? Oxente, o que é isso? Por que mudou? Porque ele é um verbo irregular. Então, ele vai mudar. Então, em diferentes formas, ele vai ficar um verbo diferente. Só você olhando pra ele sozinho, você não vai saber o que ele ia falar se você não estudar, entendeu? Então precisa estudar cada verbo irregular para saber aonde é e como é que ele fica em diferentes formas, entendeu? Então, speak, falar, speaking, falando. Mas quando eu chego no passado, não tem ED. Por quê? Porque é um verbo irregular. Então não vai ser mais ED aqui. Vai ser spoken. Spoken. Então todo mundo agora sabe, não é isso? Que o verbo irregular, speak, é um verbo irregular e que no passado ele fica spoken. So it is, guys. I love you so much and I hope you like this video. Curte, comente e compartilha com everybody, com todo mundo. E é isso aí. E se você quiser um curso completo, uma aula de reforço, uma atividade, vai lá no meu Instagram, fala comigo. A gente tá junto nessa, ok? Beijão. Tchau, tchau.